Boa noite, irmão. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos para mais um devocional. Vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por mais um dia, que Ele nos proporcionou. Oremos, Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos pelo dia de trabalho. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter trazido todos os nossos para casa e aqueles que estão indo trabalhar, que o Senhor venha guardar. Aqueles que já estão no trabalho, que o Senhor venha dar uma noite abençoada de trabalho. Te agradecemos por este dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém, irmãos? Hoje Deus deu uma palavra, Hoje a gente vamos meditar no Salmo 5, versículo 1 ao 4. Deus fala muito, Vai falar comigo e vai falar com os irmãos, Deus fala com cada um de cada maneira diferente, irmãos? E Deus hoje deu essa palavra que Deus fala assim: dai ouvido à minha palavra, ó Senhor, atende à minha direção, atende à voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer da iniquidade, e nem contigo habitará o mal. O que é que Deus está querendo falar, irmão? Nesta noite, dás ouvido a minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Muitas vezes, irmão, a gente está orando, a gente está pedindo algo a Deus e a gente pensa que Deus não está orando, pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a nossa súplica, Deus tá ouvindo o nosso clamor. E muitas vezes a gente fica: Deus, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando e eu não estou vendo nada. Mas sabe por quê, irmão? Vocês não estão vendo a oração do Senhor? A gente pensa que a gente está orando e Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo sim. Deus está ouvindo toda a tua petição. Deus está ouvindo todo o teu clamor. É como se diz o Salmo 5. Dai ouvido a minhas palavras. Deus está dando ouvido a nossas palavras, a nossa oração. Atende a voz do meu clamor. Muitas vezes, irmãos, a gente está clamando e no nosso coração a gente está dizendo: eu estou clamando tanto, Senhor, mas o Senhor não está me ouvindo. Me dê uma direção. Mas muitas vezes a nossa ansiedade impede de Deus fazer a grande obra na nossa vida, na nossa casa, e trazer e nos dar tudo o que nós precisa, porque antes de nós pedir, Deus já sabe de tudo que nós precisa. Ele só quer ouvir da nossa voz. E a gente temos que pedir para Deus assim: Senhor, eu estou clamando, eu estou te pedindo, me dá uma direção daquilo que eu vou fazer. Se Deus não responder, é porque não é o momento certo de você tomar aquela decisão, de você fazer tanto aquilo que você quer. Muitas vezes, irmão, a gente tem muitos tropeços no caminho porque a gente não sabe esperar a resposta de Deus. A gente age pelo calor da emoção, pelo nosso coração e termina a gente se prejudicando. É como diz a palavra: ouve a minha palavra. Ó Senhor, atende a minha meditação. A gente está meditando,
a gente está orando, a gente está clamando, e muitas vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo. Por isso que muitas bênçãos Deus nos entrega na nossa mão, na hora que a gente clama, que a gente pede, porque a gente não sabe esperar, irmãos. A gente tem que saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Quando a gente está achando que Deus não está ouvindo a nossa súplica, a nossa voz, o nosso clamor, Deus fala: eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas tu não estás preparado para eu te dar a resposta que você quer. Porque muitas vezes, irmão, eu tenho uma vez comigo assim, que eu pergunto assim: Deus, eu mesmo, irmãos, me pergunto: Senhor, eu estou te pedindo tanto uma resposta daquilo que eu quero fazer, mas até agora o Senhor não me respondeu. O Senhor está em silêncio. Mas eu sinto, irmãos, no meu coração, que Deus fala assim: não é a minha hora ainda. Então, o que é que Deus quer falar? Que não é a minha hora. Contar sempre assim: ai Deus, eu queria tanto trocar de trabalho. Aí Deus fala: não é minha hora de te tirar daí. No meu tempo eu vou tirar daí. Você fala: ai Deus, eu queria tanto comprar uma casa. Deus fala: no meu tempo eu te dou tua casa própria. No meu tempo eu te dou o carro que tu estás pedindo. No meu tempo eu vou salvar o teu filho. No meu tempo eu vou arrumar a tua casa. Deus só fala assim: continua orando, continua clamando. De manhã, à tarde, à noite. Continua orando, me clamando, me chamando, me exaltando. De manhã, pela manhã, eu ouvo a tua voz. Pela noite, eu ouço a tua voz. Pela tarde, eu ouço a tua voz. Cada vez que tu me clamar, cada vez que tu se humilhar diante de mim, eu escuto o teu clamor. Esse salmo, o Salmo 5, irmão, ele fala muito de clamor. Clama a Deus. Muitas vezes a gente clama, Senhor, escuta, tu não estás me escutando, Senhor, escuta minha voz, escuta o meu clamor, no desespero. E Deus fala: eu estou te ouvindo, mas tudo é no meu tempo. Então, irmão, eu deixo esse Salmo 5 para vocês meditar. E espera com paciência no Senhor, porque tudo que você clama, que você pede, Deus está ouvindo as tuas palavras, as tuas súplicas, e tudo que vocês for fazer, pede a direção de Deus. Pede: Deus, me dá uma direção para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Pede uma direção. Nunca faça nada, irmão, sem a direção de Deus, porque quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, Deus faz com que a gente se decepcione, a gente quebre a cara, porque a gente não pediu a direção de Deus em tudo que a gente for fazer. É que esse salmo fala: clama a mim de manhã, atende o meu clamor. Deus vai atender. Deus vai atender todas as tuas orações que tu estás fazendo. Deus vai entender. E Ele vai ouvir tudo que tu estás pedindo para Ele. Só pede para Deus, irmãos. Deus, me dê a paciência para eu esperar o teu tempo para tu cumprir as tuas promessas na minha vida. É o que Deus está falando esta noite, para a gente esperar o tempo dele, porque o tempo do Senhor é melhor do que o nosso, irmãos. É melhor do que o nosso. Só que nós quer
as bênçãos de Deus para ontem. Mas se Deus der a bênção dele para ontem para nós, se ele cumprir tudo o que ele prometeu, que ele vai cumprir, porque ele não é homem de deixar a palavra dele voltar para trás. Mas é tudo no tempo dele. E é por isso que a gente temos que pedir para Deus. Me dá a paciência para eu esperar o teu tempo. Quanto isso, irmão, persevera na oração. Persevera na oração, porque no tempo de Deus, as promessas deles vai se cumprir na tua vida. Somente creia. Creia que as promessas de Deus vai se cumprir. Se você estiver chorando, adore a Deus. Se estiver triste, adore a Deus. Se estiver alegre, adore a Deus mais ainda, porque as promessas deles vai se cumprir na tua vida, na tua casa. Somente creia no Senhor, que serás salvo, tu e a tua casa. Amém, irmão? Eu deixo esse Salmo 5, do 1 até o 4, para vocês meditar nessa palavra. Que o Senhor Deus venha guardar vocês, venha dar um sono reparador, uma noite abençoada, que venha renovar nossas forças para amanhã e avivar cada dia mais a nossa fé. Somente nele. Não tem outro igual do que o nosso Deus. Não persevere, irmão. É o que eu deixo essa mensagem para os irmãos essa noite. Que Deus venha abençoar os irmãos, que Deus venha guardar, proteger, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Glorifique cada dia mais o nome do Senhor. Buscai o Senhor quanto é tempo, irmão, porque cada dia o mundo não tem o que nos oferecer, nem a nós e nem a nossa família. Por isso que nós intercedemos pela nossa família, porque quanto nós estiver de joelho, nossa família vai estar de pé e Deus não vai deixar o inimigo cessar nenhum deles, porque por onde nossa família passar, os anjos do Senhor estão guardando cada um deles. Somente creia que Deus pede, somente creia em mim. Porque o homem da terra é falho, mas o Senhor Deus nunca vai falhar com os filhos dele. Amém, irmão? Eu deixo essa meditação, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com o nosso devocional. Um cheiro para cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus.